Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho com você sobre uma coisa chamada depressão sazonal. Você sabe do que isso se trata? Então, bora lá começar! Então, gente, estamos agora no inverno, né? Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio. Teve cidades aqui que inclusive nevou. Acho que Erechim, Pelotas, não sei muito bem, mas chegou a nevar aqui. E esse frio aqui do Rio Grande do Sul é um frio terrível, porque as casas no Brasil, no geral, né, elas não são preparadas muito para o frio, então a gente fica assim congelando, as paredes às vezes escorrem assim de tanta umidade que tem. E durante esse período do ano nós temos uma coisa chamada depressão sazonal. O que é depressão sazonal? Depressão sazonal normalmente ela é ocasionada no inverno ou nos períodos frios do ano, tá? Não somente no inverno, às vezes no outono, dependendo de onde você está. Existe muito na Europa, e isso principalmente na Europa, porque na Europa o frio é muito mais intenso do que aqui, e também nos Estados Unidos, Canadá. Existem algumas cidades que fazem frio o ano inteiro, e existe essa questão da depressão sazonal. Por quê? Porque normalmente nessas épocas de frio intenso, nosso corpo ele reage de uma forma diferente do que ele reage no verão. Por a gente não estar recebendo algum tipo de vitamina, a vitamina D é uma vitamina muito importante para a gente receber no nosso corpo durante esses períodos. No verão, normalmente, o próprio sol dá essa vitamina pra gente e a gente fica mais tempo no sol, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma expressão que se chama lagartear no sol, que normalmente a gente usa quando tá frio, tá bem frio e tem aquele sol gostosinho, sabe? Que a gente pode ficar deitado ali no sol, comendo uma bergamota ou mexerica, não sei como é que se chama aí na sua região. E nós fazemos isso normalmente para poder reabastecer nosso corpo dessas vitaminas que estão no sol, que trazem essas vantagens para o nosso corpo. E por conta disso, nosso corpo ele fica um pouquinho mais frágil, fica mais suscetível a doenças aí, não só a depressão, mas outro tipo de doença, né? Gripe, enfim. Esse tipo de doença que é bem comum no inverno. E a depressão sazonal, ela existe normalmente porque durante esse período a gente acaba ficando um pouquinho mais sensível também, né? Em relação à solidão, normalmente aí quem não tem muitos amigos, ou quem não tem um namorado, quem não tem alguma coisa assim que, sabe, que a gente possa ter aquela companhia no inverno, acaba sentindo. Eu vi uma matéria, eu quis fazer esse vídeo porque eu vi uma matéria num grupo que eu sigo no Facebook que se chama Lutando contra a Depressão. Eu vou deixar até aqui o link embaixo para quem tem depressão e quer entrar lá. O pessoal, só que fique bem claro, o pessoal lá, todo mundo tem depressão, então às vezes a gente pode ver alguns posts que não são muito legais, assim, que a gente se sinta um pouquinho mal, mas aquele grupo na verdade existe para poder ajudar as pessoas a superarem isso, né, de alguma forma ali, principalmente as pessoas que não têm acesso a tratamento para isso. E falando na depressão sazonal, nesse grupo, eu vi muita gente comentando, assim, sobre a questão de ficar muito triste, ficar mais sensível durante esse período do ano. E eu queria diferenciar um pouquinho essas duas coisas, tá? Porque existe a depressão mesmo, tá? Que eu sofro de depressão, por exemplo, e tenho que tomar meus medicamentos, eu tenho que fazer um tratamento um pouquinho mais pesado em relação a isso. E tem a depressão sazonal. A depressão sazonal, na verdade, eu considero, tá? Por tudo que eu li durante esse período, porque desde que eu li essa reportagem, eu li bastante pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Na verdade, ela não é uma depressão, assim, a ponto de você precisar de medicamentos, tá? Normalmente a depressão sazonal no Brasil, você pode simplesmente tratar sei lá, com uma terapia, ou conversando com amigos, ou tentando sair um pouquinho mais, tomando a vitamina D, porque tem a venda em farmácia, ela não é contraindicada. É muito difícil alguém ter contraindicação em relação à vitamina D, então vocês podem comprar em farmácia, tem os potes assim de vitamina D para poder repor isso no corpo de vocês. Então é na verdade uma tristeza mais profunda que a gente sente aqui. Na Europa já é um pouquinho diferente, como lá o período de inverno ele se prolonga por muito mais tempo e ele é muito mais rigoroso do que aqui. Existe muito nessa época, inclusive na Holanda, na época que eu tava lá, eles fechavam, de vez em quando a gente tava lá no trem, daqui a pouco eles fechavam o trem, a gente não sabia o que tinha acontecido, quando a gente ia ver alguém tinha se matado. O número de suicídios nessa época do ano aumenta demais. Duas épocas do ano onde o suicídio aumenta muito, que é a questão do inverno e a questão do Natal. No Natal também existe um grande número aí de suicídios por conta da sensação de solidão, da sensação de tristeza, sabe? De estar sozinho nessas épocas do ano.
Então, o quão importante, gente, a gente tentar socializar, sabe? Tentar fazer amizades. Eu sei o quanto é difícil para quem tá em depressão, para quem tá nesse período da vida, passando por todos esses momentos, o quanto é difícil a gente conseguir socializar, conseguir fazer amigos novos, conseguir preservar os amigos antigos, que é muito importante também. Como eu sempre falo, eu não tenho muitos amigos, tá? Eu tenho pouquíssimos amigos, assim, que eu posso realmente contar nos dedos ali, quantos que eu tenho de verdade, que estão sempre comigo em todas as situações. E normalmente é assim com todo mundo, mas é muito importante, além desses amigos super importantes que a gente tem na nossa vida, a gente também ter outros grupos, sabe? Grupos que a gente possa conversar, que a gente possa trocar uma ideia com as pessoas, não necessariamente melhores amigos de uma vida. Então, tentem sair um pouquinho mais durante esse período. Se você tá sentindo que você tá ficando depressivo, que você tá se sentindo muito sozinho, tentem conversar com essas pessoas, sabe? Às vezes até em grupos ali do próprio Facebook existe um outro grupo que se chama, que na verdade é um aplicativo, se chama Meetup. Esse Meetup, você pode conversar com pessoas que têm os mesmos gostos que vocês. Eles fazem grupos também, assim, isso daí não tem nada a ver com depressão, tá? Mas vai ajudar você a lidar melhor com isso. Com a solidão, se esse é o seu problema, se você se sente muito sozinho e você precisa realmente socializar. Nesse aplicativo, eu vou deixar até aqui o link embaixo, você pode marcar conversas com as pessoas, eles fazem encontros, assim, então ali tem um grupo de informática, que é o pessoal que gosta de informática, o pessoal que gosta de games, o pessoal que gosta de filmes, eles marcam encontros para conversar, para poder socializar sobre aquilo, conversar sobre o que gosta. Então você consegue ali ter mais um pouquinho de contato com as pessoas, que é muito importante para a gente não entrar nessa tristeza profunda que normalmente nos acomete assim nessa época do ano, que a gente se sente com frio e cansado e sozinho, e as coisas vêm muito mais na mente da gente, porque a gente acaba ficando mais suscetível a isso. Mas voltando a falar, a depressão sazonal, ela é muito mais nos países frios de verdade do que no Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ali faz muito frio em algumas cidades, então a gente acaba tendo um pouquinho mais disso. Mas para quem mora já há algum tempo nessa cidade, sabe que não é um período que se prolonga muito. Aqui em Porto Alegre, sei lá, acho que se tiver um mês aí de frio de verdade, é muito. Então, normalmente as pessoas que estão por aqui acabam tendo uma tristeza profunda. Por isso a importância de vocês procurarem esses grupos aí para poder se ajudar. Não precisa necessariamente começar a tomar medicamento, porque não é uma depressão que vai se prolongar aí por muito tempo. É uma depressão sazonal mesmo, ela é só daquele momento. Então não confunda, é muito importante a gente não confundir a tristeza com a depressão, tá? Porque a depressão é uma coisa muito mais séria, ela acaba nos fazendo perder a vontade de viver. Muita gente comete suicídio, como eu falei, na Europa acontece muito nessa época de suicídio. Nessa época não, né? Na verdade agora é verão lá, mas no inverno lá, que na verdade ali é entre outubro e março do outro ano, normalmente é a época que tá muito frio lá e as pessoas acabam cometendo suicídio realmente por conta da solidão. Então, se cuidem não só a parte da saúde de vocês, a saúde física de vocês, mas a saúde mental de vocês, porque a saúde mental também afeta o físico da gente. Como eu falei, tomem vitamina D, conversem com as pessoas que vocês tiverem aí uma certa afinidade. Não precisa ser o melhor amigo da vida, pode ser simplesmente grupos, assim como eu indiquei pra vocês. Até vocês que não tenham muitos amigos, que não têm amigos assim muito próximos de verdade, procurem esses grupos. Quem sabe vocês não conseguem aí uma amizade sincera, alguém que esteja ali sempre perto de vocês nesses momentos. E é muito importante a gente sair dessa solidão para não chegar ao ponto de desenvolver uma depressão mais séria e realmente ficar doente. Então, gente, é isso. Hoje eu quis falar um pouquinho sobre a depressão, porque a depressão sazonal e a depressão de fato, elas são coisas diferentes e tem muita gente que confunde isso. Claro que a depressão sazonal, como eu disse durante o vídeo, pode ocasionar também essa parte mais grave, você pode alongar aí a depressão, mas normalmente ela fica só ali nesse período mesmo, então não confundam. E se vocês virem também alguém
um amigo de vocês ou alguém próximo de vocês passando por essa situação, tentem ajudar, tentem ficar mais próximos ali. A questão da depressão sazonal, ela é muito ocasionada pela solidão, então tentem ser um pouquinho mais empáticos assim com essas pessoas que estão sofrendo disso, porque é uma situação muito complicada, muito delicado isso, e essas pessoas precisam de ajuda, assim como se vocês estiverem passando por isso também, procurem ajuda, procurem ficar próximos das pessoas. E se você gostou do vídeo, compartilha aí, que ajuda aí a divulgar o trabalho, divulgar o canal. Estamos tentando ali colocar o vídeo todo dia, o máximo que eu posso eu tento fazer, sabe? Para poder ajudar vocês também me ajudar, porque como eu já falei para vocês, eu tenho depressão, eu sofro de depressão. E o canal tá sendo uma fonte de ajuda para mim, para eu poder ajudar os outros e me ajudar ao mesmo tempo. Então, se você puder, compartilhe com seus amigos. Se vocês acharem que tem alguém aí que tá precisando de uma ajuda, tá precisando de uma palavra amiga, compartilhe. E se você gostou deste vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!